Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre a visão, sobre os olhos, um órgão tão importante no nosso corpo e que requer cuidados especiais. Para falar sobre isso, nós temos aqui a presença da médica oftalmologista Liliana Nóbrega Cordeiro, que também é diretora clínica do Oftalmo Center. Liliana, fala um pouquinho, doutora Liliana, sobre o que é a nossa visão e como que a gente deve ter cuidados com ela, né? Porque é um dos órgãos mais sensíveis que nós temos no nosso corpo, ele está aberto, exposto ao meio ambiente. Acho super importante esse tema, né? A oftalmologia é uma área da medicina que trata dos olhos, da visão, que é esse sentido super importante, com o qual nós nos relacionamos com o mundo, né? Mais de 80% de toda a informação que a gente adquire é através da visão. Então, um órgão super importante. Nada mais relevante do que a visão, se você pensar em perdê-la por um minuto. É verdade. Né? Você pensa em perder a sua visão por um minuto. É muito trágico isso, né? Para nós, médicos, oftalmologistas, que nos dedicamos a cuidar dos olhos, a nossa missão mais importante é essa, preservar a visão do ser humano, desde o seu nascimento até a sua morte, e que ele consiga enxergar bem por todas essas fases da vida. Além de lavarmos os olhos de manhã, começa por aí os cuidados com os olhos, né? Quais os cuidados que nós devemos ter no dia a dia? Os cuidados com os olhos, eles vão muito além disso, né? Lógico, a gente tem a nossa higiene matinal, lavarmos o rosto, podemos lavar os olhos, mas o cuidado que eu posso frisar assim, bastante para a gente tem que ter o nosso oftalmologista. Todos nós temos que ter. Hoje, desde o recém-nascido até um idoso, né? A oftalmologia passa por todas as idades. Lógico que nós temos uma prevalência de doenças que são doenças mais prevalentes nos idosos, ou doenças mais prevalentes acima dos 40 anos. E existem doenças prevalentes nas crianças, nos recém-nascidos, nos adolescentes, nos jovens. Ou seja, todos nós devemos ter o nosso oftalmologista e procurar fazer um exame oftalmológico anual. Quem tem algum problema vai ser orientado para fazer retornos mais frequentes. E para que isso? Para que a gente possa identificar doenças oftalmológicas que possam intervir na visão, na qualidade de visão ou numa futura cegueira por não tratamento. Que tipo de doenças? Olha, hoje doenças mais prevalentes depois dos 40 anos. Vista cansada ou presbiopia. Todos nós, aos 40, teremos dificuldade de focalizar de perto, teremos necessidade de um óculos de leitura para perto e que vai progredindo com o tempo. Começa essa dificuldade aos 40 anos e vai progredindo até os 60 anos de idade. Então, ou seja, é uma fase da vida em que a pessoa ainda é muito produtiva, ainda trabalha, necessita de uso de leitura, do computador, vai necessitar de óculos. Além da vista cansada, nós temos hoje muito prevalente no mundo, a partir de 55, 60 anos, nós temos um envelhecimento do cristalino, uma opacificação do cristalino, que é a nossa lente natural lá dentro do olho. É a famosa catarata. Então, a partir dessa idade, é muito importante que faça um monitoramento com seu oftalmologista para ver se tem um envelhecimento que já esteja causando um embaçamento, e aí esse paciente vai precisar de uma cirurgia de catarata. Existe alguma prevenção da catarata? Não existe prevenção. Todos nós, com o envelhecimento, teremos a catarata. O que a gente pode fazer é usar óculos escuros com boa proteção contra raios ultravioleta, óculos escuros confiáveis, comprados em ótica. Esses que vendem na rua aí? Esses que vendem na rua não são confiáveis, né, Almir? A gente tem que comprar um óculos com uma boa lente. Óculos com lentes que não são confiáveis, lentes que não tenham proteção, eles até pioram, porque eles não vão proteger, vai entrar mais radiação. Você dá uma falsa sensação de proteção. Falsa né? sensação, porque escurece um pouco, a pupila dilata e entra mais radiação ainda nos olhos. Certo. Na região tropical, onde a gente vive, sol intenso, né? A gente tem que ter um cuidado, acho, um pouco maior do que em outras regiões, né? Claro, sem dúvida. A gente vive num país tropical com muita incidência da radiação solar. Nós temos aquela carninha que cresce
por fora dos olhos também, o chamado pterígio. No Brasil nós temos uma incidência muito grande dessa carnosidade que cresce, como uma defesa até do olho contra essa radiação, né? Então, países do hemisfério norte têm uma radiação solar menor, e nós temos uma incidência de pterígio muito menor. Então, o óculos escuro ele serve para isso também, para bloquear essa radiação que muitas vezes pode causar um pterígio e outras vezes pode causar até um tumor maligno nos olhos também, por causa da radiação solar. Uma das coisas, doutora, com relação à proteção solar, que se usa muito protetor solar, as pessoas às vezes se lambrecam, né? Elas acabam colocando um pouco protetor solar nos olhos. Isso causa algum prejuízo? Sim, causa. Não se deve colocar o protetor na área muito próxima aos cílios, né? Porque esse protetor ele vai cair dentro dos olhos e vai causar uma irritação. Muitas vezes você vê uma pessoa com o olho vermelho, irritando, chorando, muitas vezes pelo protetor. Protetor solar deve ser usado diariamente no rosto, no corpo, nas regiões expostas, mas evitar a área dos cílios, né? Porque senão esse protetor vai cair dentro dos olhos e vai causar uma irritação. Certo. E os colírios? Colírios que a gente pode usar livremente são colírios de lágrimas. Isso é uma pergunta muito importante, Almir, porque a gente vê hoje nos consultórios oftalmológicos as pessoas usando colírios de corticoide, colírios de vasoconstrictores potentes, que causam efeitos colaterais importantes. Então, muitas vezes estão com irritação nos olhos, vão à farmácia, compram um colírio que não é indicado. E às vezes fazem um uso crônico desse colírio. Melhora e eles, em vez de usar um dia, 2 dias, usam uma semana, 1 mês, 2 meses. Colírios de corticoide causam catarata e glaucoma, aumentam a pressão do olho, causam opacificação do cristalino, ou seja, efeitos colaterais importantes. E esses colírios também, que têm vasoconstrictores para clarear o olho, também não são indicados. Tem efeitos rebotes importantes, o paciente acaba desenvolvendo um mecanismo de um ciclo vicioso. Cria-se um vício nesse colírio por ele clarear. Você pinga o colírio, ele clareia o seu olho. E aí, depois, esse vaso que clareou, que sofreu uma vasoconstricção, ele vai sofrer uma vasodilatação e o olho vai ficar vermelho de novo. E o que você vai fazer? Vai usar o colírio de novo. Cria uma dependência. Cria uma dependência, que não é bom, né? Então, por isso, mais uma vez, reitero a importância de ir ao oftalmologista quando tiver alguma irritação, ou mesmo quando não tiver nada de rotina, para que ele indique o colírio adequado, que a pessoa possa fazer no tempo certo. No tempo certo, ou um colírio que ela possa fazer um uso contínuo, né, que são os colírios de lágrimas artificiais, sem corticoides, sem vasoconstrictores. Esses são colírios que podem ser usados de maneira mais contínua e também tem que ser orientada a posologia, quantas vezes esse paciente pode usar, etc. Ou seja, todo colírio, ele não é inócuo ao paciente. Às vezes a gente acha que pingar um colírio não faz mal sim, dependendo do que tem, da medicação que contém nele, existe um tempo certo para o uso, não pode ser usado cronicamente, pode trazer efeitos colaterais importantes até cegueira. A nossa visão, ela foi adaptada ao longo dos anos, né, para o homem primitivo, o homem caçador, o homem que vivia nos ambientes naturais. Com a adoção de equipamentos eletrônicos, a televisão, o cinema, e várias atividades, até atividades fabris ou atividades profissionais das pessoas que requerem o uso da visão mais intenso. Que tipo de cuidados especiais que se deve ter? Bom, você falando do homem, né, lá da época das cavernas, o homem ele tinha que ter uma visão de longe muito boa, né? Porque ele era um caçador, ele tinha que prover a família do alimento, então ele tinha que ter uma visão de longe boa. Com a evolução, a gente foi vivendo mais, a gente foi tendo uma maior necessidade da visão de perto, né? Desenvolvemos a leitura, a escrita, e hoje, no nosso ambiente contemporâneo, a gente tem o computador, né, os vídeos, a televisão. Hoje não se imagina a vida moderna sem esses aparelhos. Né? Não, só uma colocação, que um professor meu de evolução que eu tive, né,
na época que eu fiz a biologia, me falou que uma onça míope não sobrevive, porque não sobreviveria, ela atacaria o animal num momento inadequado, né? Na Com distância certeza. inadequada. Esse animal provavelmente morreria de fome. É verdade. Né? Porque se ele enxergasse a presa dele a poucos metros, ela já teria fugido há muito tempo, não é verdade? Sim, então sim. A evolução foi muito sábia, né? Então as pessoas que tinham alguma deficiência, elas não iam sobrevivendo, né? Você sabe muito bem disso como biólogo. Mas voltando ao nosso assunto, a gente hoje, com os terminais de vídeo, a gente não vive hoje sem o computador, sem a televisão, sem o celular, sem os tablets, e a nossa visão de perto ficou muito necessária, né? Mas, como eu te disse anteriormente, a vista cansada ela começa aos 40 anos. Né? Então, todos nós teremos necessidade de um óculos para enxergar de perto. E hoje até a gente pode ter um pouquinho mais de miopia por conta disso, porque a gente lê mais, a gente força muito a visão de perto. Hoje, um paciente que trabalhe, estude, ou faça estágio, estuda, em casa ainda estuda, ele praticamente passa o dia inteiro lendo de perto. Né? Muitas vezes no computador. Passa no computador durante seu trabalho, passa na faculdade estudando, passa a noite estudando, lendo o computador ou lendo um livro, com a visão de perto muito usada, né, durante toda essa jornada de estudo e de trabalho. Quais as consequências que isso pode trazer? Isso pode trazer um certo grau de miopia, pode desenvolver um certo grau de miopia para ele poder acomodar melhor de perto. E para aqueles que não desenvolvem miopia, que têm outros vícios de refração, pode trazer um cansaço visual muito grande. Então, se a gente estiver na praia o dia inteiro, sem ler nada, nós não vamos ter nossa visão cansada. Mas hoje, como passamos o dia inteiro na frente do computador, na frente de um livro, de um terminal de vídeo, etc., nós vamos ter sintomas de cansaço visual. Né? Então, hoje eu oriento os pacientes, a cada hora da leitura prolongada, ou a cada hora do uso de computador, pare 5 minutos e olhe para longe. Para quê? Para a sua musculatura relaxar e você depois poder ler mais 1 hora, estudar mais 1 hora, depois pare, 5 minutos, olhe para longe, para a musculatura relaxar. Porque quando a gente olha para perto, a musculatura visual está contraída para focalizar de perto. Quando a gente olha para longe, a musculatura está relaxada. Então, eu peço aos meus pacientes que têm sintomas de cansaço visual, além do uso de óculos, se necessário, parar a cada... De quanto tempo? Quanto tempo? Parar a cada hora, parar 5, 10 minutinhos e olhar para o infinito, olhar para longe. Isso é um método que a gente tem para orientar os pacientes, para eles terem menos cansaço visual. Até os motoristas também, né? Quando motoristas de caminhão, também que ficam muito tempo. Aí é o contrário, né? Aí é o contrário, eles estão olhando de longe, mas eles, ao contrário do que se pensa, eles precisam da visão de perto também, muitas vezes para olhar o painel do carro, do caminhão. Né? Então, muitas vezes, se esse paciente tem mais de 40 anos, ele precisa, às vezes, de um óculos multifocal, porque ele olha de longe e olha de perto também. Doutora Liliana, o olho claro, as pessoas que têm olho claro têm que ter um cuidado maior para a proteção da luz, porque atrapalha muito. Sim, né? Eu vejo sim. as pessoas ficam mais com os olhos fechados. As pessoas que têm olho claro... Aqui no nosso estado a gente tem muitas pessoas de olho claro, porque nós temos uma população descendente de alemães e de italianos grande aqui no nosso estado pela imigração. Então, nós temos pacientes com olho claro que são mais sensíveis à luz. Pela própria quantidade de melanina menor nos olhos claros, existe uma maior entrada de luz nesses olhos. Consequentemente, a sensibilidade à luz é maior. Tá? O que se deve fazer é a proteção contra os raios ultravioleta, usando óculos escuros ao sair ao sol, ou em ambientes internos também, você pode usar lentes de óculos que escurecem, dependendo da luminosidade do ambiente. Então, tem uma luminosidade muito alta, essa lente escurece, vai causar uma proteção e vai causar um maior conforto para esse paciente. Ele entrou num ambiente interno
mais escuro, menos luminoso, essa lente clareia. São chamadas hoje de lentes fotossensíveis, que hoje têm sido muito usadas para conforto desses pacientes com olhos claros ou pacientes com olhos escuros, mas que têm a queixa de fotofobia, queixa de sensibilidade à luz, e também serve como proteção aos raios solares também. Sim, essas lentes elas já se desenvolveram, podem ser combinadas com lentes de grau ou com óculos? Podem ser combinadas com lentes de grau nos pacientes mais jovens, com lentes multifocais nos pacientes acima de 40 anos, podem ser feitas sem grau também, apenas com o objetivo de proteção da luz, uma lente plana com grau zero, mais fotossensível, que vai protegê-lo no ambiente externo, luminoso, e no ambiente interno também. Muitas vezes no ambiente interno tem muitas luzes que causam também uma sensibilidade maior e essas lentes vão causar uma maior proteção, maior conforto para esses pacientes. Ok, nós vamos agora num rápido intervalo, voltamos já falando sobre as doenças mais comuns.